Que bom, né? Então que nós vamos iniciar aí a nossa primeira aula, né? Nosso primeiro teologando, nosso primeiro vídeo acerca da teologia, né? Como eu já disse na introdução, o tema de hoje, nós vamos começar uma série dentro da disciplina apologética cristã. O tema da aula de hoje é preparados para responder sobre a fé cristã. Preparados para responder sobre a fé cristã. Você está preparado para responder sobre a sua fé? Você consegue afirmar, né, diante das dificuldades, diante dos questionamentos, diante desse mundo que nós estamos vivendo? Minha filha dando um joinha, né? Você está preparado para responder sobre a nossa fé? Então nós vamos estudar dentro dessa disciplina apologética cristã, né? Nós vamos trazer algumas lições, alguns vídeos desse tema, né? Eu vou tentar trazer um vídeo a cada 2 dias ou um vídeo por dia, né? De acordo com o nosso tempo. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, do Campo de Formosa, aqui na cidade de Patrocínio, né? Eu tenho 6 anos de pastorado, mas eu sou crente desde criança, desde que nasci, né, e estudo a palavra de Deus desde que eu tinha 12 para 13 anos, né? Quando eu comecei a pregar o evangelho, eu sempre comecei a estudar, né? Sempre fazendo cursos de teologia, né? Faço curso de pedagogia pela Faculdade do Nopá, né? E também estudo teologia pela Academia de Pregadores, né? Faço curso também na Academia de Pregadores de Teologia. Também sou inscrito no curso Paulo Libras Macalão, né, que é o curso teológico da Assembleia de Deus Madureira, do Ministério de Formosa, ali na cidade de Brasília, né, é a sede do nosso curso. E o maior curso de todos é a Escola Bíblica Dominical, né? Aqui eu estou usando agora, por exemplo, como referência, né, uma revista da Escola Bíblica Dominical do ano de 2019, né? Essa revista é ótima, ela fala muito acerca desse tema, né? Também tem meus conteúdos. À medida que nós vamos fazendo os vídeos, os irmãos vão conhecer os nossos conteúdos, os nossos dicionários, né? Também nós vamos dar dicas, né, de bíblias, de dicionários. Os irmãos que me conhecem sabem que eu sou apaixonado por livros, sou apaixonado por Bíblia, né, dicionários, enfim, né? São muitos conteúdos da onde eu vou tirar, né, esses estudos, da onde nós vamos estudar juntos acerca desse tema. O texto de referência para nós nesse vídeo de hoje, né, nesse tema de hoje que nós estamos aí, preparados para a defesa da fé cristã, nós vamos usar a palavra do Senhor no livro de Pedro, livro de 1 Pedro, capítulo 3, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, livro de 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo de número 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 15. Está escrito assim nessa versão: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fortalecei-vos em Cristo, para estar preparados para responder a todos aqueles que vos questionar acerca da vossa esperança. Foi o conselho que Pedro, nessa carta, né, nos deu. Qual é o tema, né? Qual é o significado, a tipologia ou o que significa essa palavra apologética, né? Apologética, do termo grego apologia, designa, segundo o dicionário de Vine, a defesa verbal, o discurso em defesa. Apologética é discurso em defesa, né? Então, apologética cristã, discurso em defesa da fé cristã, né? É o que nós vamos hoje, né? Ali nós vamos dividir
esse tema de hoje, né, em alguns vídeos. Para os vídeos não ficar muito extenso, nós vamos estar dividindo em alguns vídeos. Depois, irmãos, deixe no comentário quantos minutos, né, ficaria ideal para que os irmãos estivessem acompanhando, né? Porque vai ter hora, vai ter aulas, vai ter dias que nós vamos ficar aqui horas conversando com os irmãos acerca de um tema, né? Então, quando os irmãos determinar quantos minutos os irmãos querem na edição do vídeo, eu faço os vídeos de acordo com o tamanho que fica mais acessível para os irmãos. A verdade aplicada, o discípulo de Cristo precisa estar continuamente preparado para responder aos questionamentos acerca da fé e da esperança professada. Lembra de Estevão? A Bíblia fala que era um discípulo extremamente preparado, um discípulo extremamente capacitado. Na verdade, Estevão era um diácono, né? Extremamente preparado, extremamente capacitado para fazer a defesa da fé cristã. É isso que eu e você precisamos estar. É isso que esse tema que nós estamos entrando hoje visa nos preparar. Estar preparados para a defesa dessa fé. Que fé? A fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que é dono da vida, aquele que pode, que faz, que cura, que liberta, que transforma, aquele que é, né, o ontem, o hoje e será eternamente. O princípio, o fim, o alfa e o ômega. Objetivos dessa lição: estudar a importância da apologética, ensinar sobre o uso da apologética na refutação, mostrar o uso da apologética na defesa. Vamos entrar aqui então no primeiro tópico. No tópico 1, vou separar esses videoaulas por tópicos, viu? Tópico 1, tópico 2, né? O primeiro tópico, a importância da apologética. A apologética, como tema principal, tem o objetivo de defender o cristianismo contra os ataques adversários, a essência e a natureza de suas doutrinas, nas suas fontes e de sua história. Alguns críticos da apologética cristã argumentam que ninguém vem a Cristo por meio da apologética. Porém, é de suma importância levar em consideração alguns aspectos que se envolvem esta questão. O que isso quer dizer? O que está dizendo essa introdução? Às vezes alguém pode falar assim: ah, pastor, mas eu não gosto de entrar em debate, né? Eu não gosto de entrar em certos diálogos. Mas deixa eu te falar uma coisa: a verdade precisa sempre ser defendida. Precisa ser defendida. Nós somos chamados, discípulos de Cristo, para defender a verdade. Jesus disse: olha, eu vim para desfazer as obras do mal. Nós fomos chamados para desfazer o engano, desfazer a mentira. E para isso nós precisamos estar preparados. E como disse nesse comentário, um comentarista dessa revista, talvez alguém pode argumentar: ah, mas essa discussão não vai levar a nada. Ah, mas esse diálogo não... Vai sim, irmãos. Vai produzir frutos. Porque o maior fruto que nós possamos produzir é ter a certeza de que estamos vivendo a verdade, de que estamos falando a verdade, de que estamos pregando a verdade. A palavra do Senhor, em vários lugares, ela nos orienta, ela nos... deixa eu buscar uma palavra. Ela nos impulsiona, né? Ela nos dá a luz, ela nos diz que nós devemos sempre defender a verdade. Não devemos ser levados por ventos de doutrina, não devemos ser levados por falsos ensinamentos. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, os falsos ensinamentos têm deturbado a palavra do Senhor. E muitas vezes nós que conhecemos a verdade, nós que temos a condição de fazer essa apologética, de fazer essa defesa cristã, nós nos calamos, porque pensamos: ah, mas isso não vai levar a nada. Mas vai sim. Ensinar a verdade
vai salvar uma alma da condenação. 1.1. Coração e mente comprometidos com a fé. O texto áureo menciona corações e preparados para responder. Num contexto no qual os discípulos de Cristo estão sendo exortados quanto a lidar com padecimento, mas não serem dominados pelo medo ou turbação. Ou seja, continuemos a reconhecer Jesus Cristo como o Senhor em nosso coração e procuremos estar preparados para responder àqueles que nos questionam por que mantemos uma atitude de esperança, mesmo perante tantos solenes desafios. Assim, todo o nosso ser deve estar comprometido com o Senhor, coração e mente. A partir do momento que eu me comprometo a defender a minha fé, eu me comprometo a defender aquilo a qual eu acredito, aquilo a qual eu prego, aquilo a qual eu vivo, esse sentimento, né, essa defesa, ela vai estar tão entranhada na minha mente, no meu coração, vai fazer parte da minha vida, vai fazer parte de quem eu sou. Essa defesa vai fazer com que você não aceite. Vai fazer com que você, quando você vê uma heresia, uma palavra errada, quando você vê uma ministração fora do contexto apologético, fora do contexto da palavra de Deus, você vai refutar em seu coração. Ora, se todos os cristãos tivessem comprometido com a defesa da fé verdadeira, nós não teríamos tantos charlatões como nós temos de hoje. Infelizmente, o que nós vemos? Nós vemos igrejas barrotadas, cheias. Mas, infelizmente, muitas dessas igrejas que estão cheias, ali, às vezes, é ensinado uma palavra falsa, uma palavra enganosa, uma palavra que não vai levar ao céu, uma palavra que é um evangelho falso. E muitas das vezes é mais fácil para as pessoas aceitar aquela conveniência do que sair em defesa da fé cristã. Eu te pergunto nessa tarde, né? Não sei a hora que você vai assistir, mas eu te pergunto, o que é mais fácil? Você comprar uma rosa ungida no valor de R$100 e levar essa rosa ungida para sua casa, na fé de que essa rosa vai salvar o seu casamento? Ou você se comprometer a mudar suas atitudes com a sua esposa, mudar suas atitudes com o seu marido, mudar suas atitudes com seus filhos, para que o seu casamento de fato mude? Qual é mais fácil? Você reconhecer aonde você está errando e começar a trabalhar, começar a mudar? Ou você simplesmente engolir uma teologia falsa que te diz que se você comprar a rosa, se você comprar a água, se você comprar o lenço, as coisas na sua vida, na sua casa vão melhorar? Sejamos sinceros, talvez comprar seja mais fácil, mas não é a solução. O que vai mudar a sua vida, o que vai mudar a sua casa, o que vai mudar o seu casamento, é uma mudança de atitude na sua vida. É você passar a meditar na palavra de Deus, passar a defender, viver a palavra de Deus. Isso vai provocar uma mudança. O fortalecimento da fé cristã. Nas escolas seculares, universidades, no trabalho, os cristãos são acoroados todos os dias com argumentos seculares. A filosofia, a ciência, a história, sociologia e outras coisas mais, na intenção clara de minar a fé cristã. Daí a importância da apologética, pois ela não visa apenas esclarecer outras pessoas, mas contribui para que cultivemos o salutar e necessário exercício da reflexão acerca da fé
da relevância da palavra de Deus diante de muitas questões que surgem no presente século. Notamos, né, Salmos, aqui temos aqui 2 textos para nós acompanhar, né? Salmos capítulo 1, verso 2 e depois 27, verso 4. Vamos acompanhar esses 2 textos para nós meditar no que está escrito acerca lá desse texto. Salmo 1 todo mundo conhece, né? O versículo 2 diz assim: antes tem o seu prazer. Não, antes, nessa versão, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Salmo 27 e o versículo de número 4, o Salmo 27 também é um salmo bastante conhecido da igreja, bastante conhecido também dos irmãos, né? O versículo 4, ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu santo templo. Esses 2 textos, notamos exemplos, notamos as expressões meditar, contemplar e aprender. A Bíblia menciona a renovação da mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. A apologética cristã não é só você defender. Porque para você defender a sua fé, você precisa seguir esses 3 passos. Primeiro, meditar. Segundo, contemplar. E terceiro, aprender. Meditar, contemplar e aprender. Meditar na palavra de Deus. Contemplar a beleza que há na palavra de Deus. E aprender. O que é aprender? O salmista diz: Senhor, a sua palavra eu guardei no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aprender é guardar no coração. É você guardar dentro de si essa palavra maravilhosa, a qual a Bíblia também diz que o Espírito Santo nos faz lembrar dela. Quantas vezes eu ministrando a palavra, às vezes ali eu estava ministrando um texto e me lembrava de um versículo que eu havia lido há muito tempo atrás. E na hora ali eu lembro do versículo e menciono o versículo. Por quê? Porque a função do Espírito Santo é nos lembrar daquilo que nós aprendemos. Para isso, precisamos contemplar. Contemplar é admirar. Você tem que pegar esse livro chamado Bíblia Sagrada e admirar o conteúdo que está aqui. Você precisa contemplar este conteúdo. Esse conteúdo não pode ser para você um simples conteúdo, não pode ser para você um simples livro, uma simples, como uma revista, como um jornal que você pega, lê por alguns segundos e daqui a pouco você larga. Não, você tem que contemplar. Você tem que ver a beleza que há neste livro. E para isso você precisa meditar. Não adianta você abrir a Bíblia no Salmo 91, colocar em cima da estante e ali, quando você for para o culto, você fecha a Bíblia, leva para a igreja, quando você volta, deixa lá no mesmo lugar. Não vai resolver o problema. Você precisa estar em constante meditação com a palavra do Senhor. Uma outra coisa, e encerrando, o nosso primeiro tópico, que é a importância da apologética. A apologética na evangelização. Uma certa vez, eu estava evangelizando na cidade de Lagoa Formosa, e enquanto eu estava evangelizando, uma pessoa parou e me fez uma pergunta. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, tá? Só vou te contar a pergunta que a pessoa me fez. A pessoa me falou assim: o senhor é pastor, né? Eu falei: sou. Me responde uma coisa. Os adventistas, eles guardam o sábado. Deixa eu perguntar para o senhor, é certo ou é errado? Eu tenho que guardar o sábado ou não?
Na hora, essa pessoa me perguntou e eu parei e comecei a meditar. Se essa pessoa for um crente, provavelmente ele pode ser, às vezes, um adventista que está querendo ver minha resposta. E se ele não for um crente, se ele for uma pessoa que não conhece a palavra, que não conhece a Escritura, qualquer coisa que eu falar só vai criar uma contenda, uma confusão na mente dele, e eu vou ter que ficar aqui horas e horas respondendo. Aí eu olhei para aquele homem e falei assim, olha, e dei para ele uma resposta, né? Não vou comentar a resposta que eu dei, porque a resposta ela é um pouco longa, mas resumindo a resposta que eu dei, só para os irmãos entenderem o contexto, eu disse para ele assim, que mandamento nunca, jamais, em momento algum, obedecer o mandamento da palavra do Senhor vai causar prejuízo ao homem. Se é um mandamento e você obedece, você sempre será beneficiado das bênçãos que tem ali acerca, né, daquele mandamento. Dei essa resposta para ele e também disse para ele, mas eu também não posso julgar, nem posso criticar quem não guarda o sábado, né? Porque dei para ele ali algumas explicações, eu não lembro exatamente qual foram as palavras que eu falei para ele ali naquele momento. Eu não gosto de, os irmãos que me conhecem sabem, eu não gosto de contar uma história e falar às vezes umas palavras diferentes da que eu falei no momento da história, né? Eu sei que a resposta que eu dei, eu não me lembro muito bem, mas a dele eu nunca esqueci. Porque ele me respondeu assim, olha, o senhor é o primeiro até hoje que não atacou a adventista, que não atacou a minha igreja, não criticou nós, mas também não quis dizer que o senhor é o certo. E isso ficou gravado na minha memória. Por quê? Essa palavra dele ficou gravada na minha memória. Porque a verdadeira defesa da fé, a verdadeira defesa do evangelho, ela não visa atacar ninguém. Ela não visa ofender ninguém. Ela não visa causar divisão. Mas ela visa causar um esclarecimento acerca da palavra. Ela visa causar um consenso, uma união. Sabe qual foi o resultado? Aquele rapaz adventista visitou nossa igreja algumas vezes, né? A gente ficou amiga, a gente ficou bastante tempo ali sendo conhecido ali na cidade da Lagoa Formosa. Então, a importância da apologética na evangelização. Há pessoas que utilizam conhecimentos seculares para confrontar a fé cristã. Outras fazem questionamentos sobre a verdade dos fatos bíblicos históricos relatados na palavra de Deus, ou acerca de aspectos da pluralidade das religiões do mundo, considerando o cristianismo, não apenas o cristianismo, mas uma vertente religiosa como tantas outras. Nesse caso, será de grande utilidade a apologética cristã, com as suas informações seguras, consistente, visando preparar a pessoa para apresentar-lhe o plano divino da salvação. Paulo iniciou o famoso sermão em Atenas não utilizando um texto bíblico, como seria de se esperar se estivesse em uma sinagoga, mas fazendo menção do altar feito aos atenienses e citando um dos seus poemas. Os irmãos podem ler, já até dei esse estudo na igreja, que é Atos capítulo 14, do verso 23 ao verso 28. O discurso de Atenas no Areópago. Ele saiu do Ágora e foi para o Areópago pregar, né? E ele começou o seu discurso citando o altar e o poema de um filósofo grego. Mas, o que esse tópico 3 aqui resume para nós? Você, para defender o evangelho, você não precisa atacar ninguém. Você, para defender a palavra de Deus, não precisa atacar ninguém. Você não precisa chegar na casa de uma pessoa que não é crente, que não é da mesma fé sua, que não é da sua denominação,
avistar ali uma imagem de escultura e você começar a atacar aquela imagem. E você começar ali a dizer isso, aquilo, aquilo outro. Você não precisa de ofender a fé de ninguém. Quando você faz uma verdadeira apologética bíblica, você usa aquilo que a pessoa tem para mostrar para ela o Deus verdadeiro que você serve. Foi isso que Paulo fez. Paulo usou o altar que estava ali em Atena, o altar ao Deus desconhecido. Paulo usou um poema que foi feito por um poeta grego. Era um hino cantado a Zeus, né, que é ali para os gregos o maior dos deuses, né? Eles eram politeístas, eles tinham muitos deuses. Paulo usou isso para falar, olha, eu estou aqui pregando ao Deus desconhecido que vocês levantaram um altar para ele. Quando você chegar em um altar aonde as pessoas não conhecem o Deus que você serve, pregue o Deus desconhecido. Anuncie o evangelho da salvação. Anuncie a palavra verdadeira do Senhor Jesus. Porque Deus, né, através das suas palavras, Ele pode e vai salvar muitas almas. Então esse aqui foi o primeiro tópico da nossa primeira aula, né, preparando para responder sobre a fé, né? Depois nós vamos estudar em outros vídeos, como eu disse, eu vou dividir em vários vídeos, o uso da apologética na refutação, o uso da apologética na defesa, né? Aqui nós só estamos apresentando o que é a apologética. E que você possa estar aqui comigo na próxima aula e que o Senhor continue falando ao seu coração. Deixe nos comentários aí, né, o que você achou, o que nós temos que melhorar acerca, né, aqui desses nossos vídeos. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.